Sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega aquelas pesquisas super complexas e transforma em algo direto e fascinante. Hoje, a gente tem um verdadeiro mistério médico em mãos. Vamos dar um mergulho profundo em um estudo inovador, fresquinho de 2026, que tenta responder a uma dúvida intrigante. Será que o nosso corpo físico consegue se lembrar do estresse muito tempo depois que a crise inicial já passou? É literalmente uma jornada que vai fundo lá na cardiologia e na psicologia para entender as marcas do trauma de um jeito que a gente nunca viu antes. Vamos lá! Certo? Então vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa só, quando a gente passa por um trauma emocional muito intenso, o natural é esperar que, com o tempo, a mente e o corpo simplesmente se curem e sigam em frente, certo? Mas e se o impacto de um evento devastador não sumir só porque o coração parece fisicamente recuperado? Essa é a grande pergunta, o ponto central que guiou os pesquisadores nesse estudo que a gente está dissecando hoje. Eles foram atrás daquelas cicatrizes invisíveis que ficam depois de um evento cardíaco extremo. Mas, para entender esse estudo, a gente precisa primeiro colocar todo mundo na mesma página. A gente está falando da Síndrome de Takotsubo, que muita gente conhece pelo nome muito mais poético de Síndrome do Coração Partido. E olha, é uma condição aguda bem assustadora, porque ela imita perfeitamente um ataque cardíaco grave. Os dados nos mostram que 9 em cada 10 pacientes diagnosticados com essa síndrome são mulheres, a imensa maioria na fase pós-menopausa. E o que causa isso? Quase sempre ela é o resultado direto de um estresse súbito e violento, sabe? Pode ser uma perda emocional terrível ou até mesmo um choque físico extremo. Seção 1. Desenhando o estudo. Vamos dar uma olhadinha na metodologia da pesquisa. A equipe lá de 2026 não queria saber daquele momento inicial do ataque, não. O foco deles eram as sequelas exatos 6 meses depois. Eles queriam responder ao seguinte: o corpo continua soando alarme de perigo mesmo quando a mente diz que está tudo bem? Então, para chegar a conclusões sólidas, eles montaram um estudo bem robusto. De um lado, acompanharam 47 mulheres diagnosticadas com Takotsubo em uma pesquisa chamada SMINC-2. Do outro lado, como grupo de controle, eles usaram nada menos que 227 mulheres saudáveis da mesma faixa etária, selecionadas de um estudo enorme na Suécia, o SCAPIS. É uma base de comparação e tanto. Só que tem um detalhe crucial aqui. Quando a gente olha para a saúde prévia desses dois grupos, a diferença é gigante. O grupo com Takotsubo tinha taxas significativamente maiores de fatores de risco cardiovascular. Olha só, a hipertensão, 37% das pacientes tinham, contra 20% no grupo controle. Hiperlipidemia e diabetes também aparecem com muito mais frequência nelas. E, gente, a gente não pode simplesmente ignorar esse dado, porque essas condições metabólicas e cardiovasculares também afetam de verdade como o nosso corpo produz os hormônios do estresse. É uma peça super importante desse quebra-cabeça. Seção 2. O alarme oculto do corpo. Como medir o estresse biológico? Agora pensem comigo. Como é que se mede um estresse que a pessoa talvez nem saiba que está sentindo? A resposta é biologia pura. É o que a gente pode chamar de alarme oculto do nosso organismo. Traduzindo o jargão médico para a nossa realidade, a gente está falando do cortisol. Ele é literalmente o sistema de alerta interno do corpo. Produzido lá nas glândulas adrenais, o cortisol é o hormônio-chefe na hora de preparar a gente para lutar ou fugir de uma ameaça. O problema é que quando esse alarme fica disparando de forma crônica, os níveis de cortisol mudam e deixam pistas biológicas claríssimas, mesmo muito tempo depois que o perigo já passou. Mas olha, para captar esse alarme escondido do jeito certo, os pesquisadores precisaram seguir o ritmo natural do nosso corpo, porque o cortisol não fica parado num nível só, sabe? Ele tem um padrão diário bem marcadinho. O ponto mais baixo é lá no meio da noite, enquanto a gente dorme. Aí, de manhãzinha, ele dá um salto e atinge o pico logo depois da gente acordar, coisa de 20 a 45 minutos. E depois vai caindo ao longo do dia. Foi exatamente por causa desse sobe e desce rigoroso que o estudo pediu para as voluntárias coletarem saliva assim que abrissem os olhos de manhã e depois de novo à noite. A ideia era justamente mapear esses picos e vales do estresse basal. E agora que vem a grande revelação. Então, o ponto crucial é esse número assustador aqui. 6 meses depois daquele evento cardíaco agudo, as pacientes com síndrome de Takotsubo ainda tinham um aumento absurdo de 32% no cortisol logo ao acordar, isso quando comparadas com as mulheres do grupo controle. 32%. O corpo delas, biologicamente falando, ainda estava em estado de alerta máximo, jogando o hormônio do estresse na corrente sanguínea toda santa manhã, meio ano depois do coração ter partido. É ou não é impressionante? Seção 3. Um conto de dois estresses.
O choque entre a biologia e a psicologia. Bom, se o corpo estava lá com a sirene tocando e o cortisol 32% mais alto, o que será que a mente dessas mulheres estava dizendo? É exatamente aí que o mistério fica ainda melhor. Dá uma olhada nesse gráfico. Se a gente olhar para a barra vermelha ali do lado esquerdo, vemos o cortisol matinal lá no alto para as pacientes. Mas, quando a gente move os olhos para o lado direito, para os scores de ansiedade e depressão, as caixinhas vermelhas e azuis ficam quase da mesma altura. Isso ilustra de forma brilhante o coração do problema. Uma biologia que grita socorro enquanto a mente se mantém silenciosa. Os dados por trás daqueles gráficos contam uma historinha super curiosa. Quando os pacientes responderam aos questionários padronizados, a tal da escala de estresse percebido até mostrou uma leve tendência de alta, mas, estatisticamente falando, nada significativo. Para ansiedade e depressão, então, zero diferença significativa entre as mulheres que tiveram Takotsubo e as do grupo controle. O mais maluco de tudo foi descobrir que a relação entre aquele nível hormonal altíssimo e o que as pacientes sentiam e relatavam era fraquíssima. Então, juntando todas as peças, a gente tem um verdadeiro embate entre mente e corpo. A realidade biológica é teimosa. O alarme hormonal continua soando sem parar no longo prazo. Já o relato psicológico aponta para um mar tranquilo. Qual foi a teoria dos pesquisadores para essa contradição enorme? Eles sugerem que essas mulheres podem simplesmente estar reportando menos estresse do que realmente sentem. Porque pensa bem, se a gente vive carregando um peso absurdo por muito tempo, a tensão crônica acaba virando o nosso novo normal. Fica quase impossível colocar isso no papel num formulário de caixinhas. Faz sentido, né? Seção 4. O futuro da cura. Entendendo as limitações e os próximos passos. Claro que, como em toda boa ciência, a gente precisa ter o pé no chão na hora de interpretar esses dados. O aumento de 32% no cortisol chama atenção, sem dúvida, mas os autores deixaram bem claro que o tamanho do efeito de forma geral foi pequeno. Lembra daquelas diferenças de saúde que a gente falou, como a hipertensão mais alta no grupo de Takotsubo? Pois é, elas podem dar uma bagunçada na regulação hormonal e atuar como fatores de confusão. Além disso, o estudo confiou nas anotações das próprias voluntárias para os horários da saliva, sem aquele controle eletrônico super rigoroso do minuto exato. E para fechar, o grupo foi focado só em mulheres de 35 a 70 anos. Então, para cravar a relevância clínica de tudo isso, com certeza vamos precisar de estudos maiores e ainda mais precisos no futuro. Mas quer saber? Mesmo com essas limitações, a lição que os pesquisadores tiram disso tudo é profunda. Eles apontaram que as nossas ferramentas clássicas do dia a dia da clínica, tipo aqueles questionários de múltipla escolha, podem simplesmente não estar captando a dor real dessas pacientes. Tem um consenso crescendo de que a medicina precisa abraçar mais os métodos qualitativos, tipo aquelas entrevistas bem aprofundadas, conversas reais, para conseguir mensurar esse peso invisível que os números frios deixam escapar por entre os dedos. E é com essa reflexão super poderosa que a gente encerra a análise de hoje. Fica muito evidente que essa ponte entre o nosso corpo e as nossas emoções é infinitamente mais complexa do que qualquer formulário ou amostra de laboratório consegue mostrar sozinho. Se o corpo de alguém continua gritando por socorro biológico meses a fio depois de um trauma, será mesmo que os métodos padronizados que a gente tem hoje dão conta de garantir uma cura verdadeira e completa? É uma daquelas perguntas que prometem ecoar bastante pelos corredores da medicina moderna. Fica aí o convite para a gente refletir um pouco mais sobre os mistérios que um coração partido esconde. Um grande abraço e até a próxima!